Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. Por aqui a gente sempre tem um bom papo sobre temas atuais com a marca do Brasil de Fato, que é a visão popular dos assuntos. Obrigada para você que nos acompanha, seja pelo YouTube ou pela Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato. Bora para mais um papo. Hoje a gente fala de um assunto bastante importante e difícil de compreender ainda na sociedade de hoje, o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 720 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio no mundo. Isso significa cerca de uma morte a cada 45 segundos. No Brasil, as taxas aumentam a cada ano. Segundo o Atlas da Violência de 2025, as taxas na população geral aumentaram 56% no Brasil em 10 anos. Entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, o aumento foi de 42,7% no número de suicídios. Sem falar na população indígena, que tem taxas de suicídio 6,8 vezes maior do que a população geral. Bom, o suicídio ele é multifatorial, complexo e pouco conhecido até mesmo pelos profissionais de saúde que carecem de informação. O tema é um grande tabu e isso gera muita desinformação, sofrimento e dificulta a prevenção. Para a gente conversar sobre isso, hoje eu recebo aqui a psicóloga Raíssa Lima. Ela é idealizadora do Espaço Amarelo, que é dedicado a formar profissionais para o manejo do suicídio. Obrigada, viu, Raíssa, por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite de vocês e por estarem abordando esse tema que é tão importante, mas que realmente é muito silenciado na sociedade, né, por toda a questão do tabu. Ainda, né, depois de tanto tempo falando sobre isso, de mais abertura na mídia para falar do tema, a gente ainda tem muito a caminhar. E numa conversa anterior que a gente teve, Raíssa, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que falar hoje de suicídio é falar de um tabu dentro do tabu. Ou seja, tem várias camadas de desinformação e dificuldades ainda para falar do tema. O que significa isso? Explica pra gente, porque ainda tem tanto tabu dentro de um tabu quando a gente fala do tema suicídio. Acho que quando a gente vai falar do tema do suicídio, o tabu, ele perpassa por algumas camadas, históricas inclusive, né? Quando a gente vai olhar para o suicídio, ele já foi considerado algo que era pecaminoso, né? Até hoje ainda é considerado em muitas religiões, crime, né? Já foi punido. E chegou um momento ali, um livro foi lançado em 1774, que foi o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quando esse livro foi lançado, a partir dele, depois do lançamento, ocorreu uma onda de suicídios na Europa. Esse fenômeno assustou as pessoas e ficou conhecido como efeito de Werther, que é o efeito contágio do suicídio. Só que hoje a gente já estudou esse tema, a gente entende que ele acontece por identificação, por desesperança, dependendo de como o tema seja abordado, de como esse personagem seja retratado, o leitor, o telespectador pode se identificar e a partir dali, alguém que já tem algum possível risco pode vir a ter um gatilho para o ato. Só que, diante disso, diante do efeito contágio, como ele ficou algo muito misterioso para as pessoas, né? A gente começou a se criar um tabu, uma ideia de que falar sobre suicídio gerava suicídios. E a partir disso, as pessoas começaram a silenciar o tema, com receio de que se de repente elas fossem trazer o nome simplesmente, né? Isso fizesse com que as pessoas tivessem ideia, pessoas que nunca pensaram sobre isso. Só que hoje a gente já sabe, né? Tem, por exemplo, instruções da OMS, como a gente deve falar, como a gente não deve falar. Algumas delas, como não compartilhar fotos quando acontece um suicídio, não divulgar cartas, justamente para poder prevenir essa questão da identificação. Mas também existe o tabu da morte, né? Como seres finitos que somos, a gente tem medo da morte. E, por si só, o suicídio relacionado com isso, que é a decisão sobre a própria morte, de alguma maneira, né? A gente não dá para falar tanto de decisão assim, mas ele casa dois tabus de forma muito profunda e, historicamente, a gente tem um motivo para isso também. E o suicídio, isso é muito dito, né? Acho que as pessoas conseguem compreender um pouco melhor hoje que o suicídio é multifatorial. Ainda assim, quando a gente fala sobre o tema ou vê narrativa sobre o tema, ainda é sempre associado a um fator único, né?
a pessoa perdeu o emprego, a pessoa está com uma situação difícil num relacionamento, enfim, ou a desigualdade, né? Pessoas que tentam ser um pouco críticas, mas também levam para esse sentido de que apenas a desigualdade causa ali o suicídio na pessoa. E aí queria te ouvir sobre essas causas multifatoriais, né? O que a gente sabe hoje sobre isso. E por que que as taxas continuam aumentando, falando aqui da realidade do Brasil? Acho que quando a gente vai falar de multifatorialidade, eu costumo colocar no seguinte, dois exemplos que eu trago. Um é de uma balança, aquela balança do direito, aquela balança de dois pratos. De um lado, a gente tem fator de risco, do outro lado, a gente tem fatores de proteção. Quando essa balança ela pesa mais para o lado de fatores de risco, aquilo que causa sofrimento psíquico, e a gente tem vários, né? Por exemplo, um deles são transtornos mentais, né? Só que as pessoas acabam achando que esse único fator pode acabar causando o suicídio. Só que a gente tem vários, a desigualdade é um deles, traumas, né, derrocada financeira, problemas relacionais, suicídio na família, são vários fatores de risco. E a gente também tem fatores de proteção, bons vínculos, acesso à saúde mental, condições, né, de ter uma vida ali segura, são alguns deles. E a partir disso, quando a gente vai trabalhar com prevenção, a gente tem que entender que a gente vai precisar reduzir os fatores de risco na medida do possível, né, e aumentar os fatores de proteção. Mas em relação a uma causa única, que às vezes as pessoas buscam, né, do suicídio, se busca uma resposta. Por que que isso aconteceu? E como é complexo, é muito difícil da gente poder entender, né? O suicídio ele deixa várias perguntas para as pessoas. Mas eu costumo dar um exemplo, eu faço um paralelo entre suicídio e diabetes, por exemplo, né? A gente sabe alguns fatores para diabetes, a gente sabe que tem consumo de açúcar, a gente sabe que, né, o estilo de vida, sedentarismo, enfim. Mas ninguém vai dizer que uma pessoa desenvolveu a doença porque na quinta-feira de tarde ela comeu um bolo na casa da tia. A gente compreende que o consumo de açúcar é um fator de risco, mas a gente não atribui isso a um evento único, porque de alguma maneira isso já está mais claro para a gente. Então eu faço esse paralelo para as pessoas compreenderem. A gente tem sim fatores de risco, mas não é um evento único, uma situação específica e um fator de risco que vai explicar, né, como é que esse fenômeno acontece e por que que ele acontece. Então, às vezes as pessoas, elas ligam inclusive com a depressão. Ah, teve suicídio por conta da depressão. Só que a depressão é um fator de risco e pode ou não estar presente. Então, a gente precisa olhar para prevenção do suicídio como algo multifatorial. A gente precisa construir uma vida digna para essa pessoa. Ajudar com que aquilo que causa sofrimento, que também, em alguma medida, vai ser individual para aquela pessoa também, receba cuidado para que ela consiga encontrar uma outra saída para esse sofrimento e uma vida que ela consiga de fato viver. Acredito que seja sobre isso. São vários fatores, né? Fortalecendo a vida dessa pessoa, desde a rede de apoio até a estrutura que ela tem na vida dela, né? Que podem, como você falou, funcionar como fatores de proteção. Agora, Raíssa, uma das coisas mais importantes também para falar do suicídio é a questão do estigma, né? Que ele permeia muito a experiência quando a gente fala, né, da vivência de pessoas que têm transtornos mentais ou qualquer questão relacionada a sofrimento psíquico, quando entra no suicídio, isso é muito forte. Queria te ouvir também por que que os estigmas relacionados ao suicídio ainda são tão fortes, quais são os principais estigmas que ainda existem e que permeiam a vida tanto de pessoas que são vulneráveis ao sofrimento que pode levar ao suicídio, sobreviventes de tentativas e até os enlutados também que acabam sofrendo também as consequências, né, desses estigmas. Acho que quando a gente fala do adoecimento, quando a gente fala de comportamentos especificamente, as pessoas têm uma ideia de que a gente controla absolutamente tudo, de que a gente decide o que a gente sente, o que a gente pensa, e de alguma maneira o suicídio ele se trata simplesmente de uma decisão. A pessoa escolhe se ela vai fazer aquilo ou não, de uma maneira muito simples, né? E o estigma, ele acaba vindo em relação a uma simplificação daquilo que a pessoa está passando. Então, às vezes, a pessoa não compreende, ela olha para a vida dela, ela olha para um gatilho, por exemplo, se o gatilho foi um término de relacionamento. Gatilho, a gente fala que é a ponta do iceberg, é o que a gente consegue ver, o que está ali, mostrando para a gente, mas não é a causa inteira, a história inteira. Então, essa pessoa, às vezes, ela vai olhar e dizer: bom, já terminei um relacionamento e não passei por isso. Então, ela julga a partir disso, a partir da experiência dela. Fora isso, também, a questão do estigma, né? Como eu disse, é interessante a gente olhar a questão histórica, porque também passa pela questão religiosa, né? No momento onde o suicídio ali por Santo Agostinho, ele foi considerado um pecado,
E a partir disso se entendeu de que as pessoas que se suicidavam ou tentavam suicídio, elas estavam indo contra o poder divino, contra a igreja. Então, isso também carregou, na época as pessoas eram excomungadas se tentassem suicídio, hoje isso já não acontece mais, mas isso carregou uma série de preconceitos que até hoje eles se arrastam. Além de outras simplificações, por exemplo, é uma questão de coragem, é uma questão de covardia. E quando a gente vai escutar, quando a gente de fato conhece essas pessoas, essas histórias, a gente entende o quanto é complexo falar. Não é simplesmente sobre coragem, sobre não ter coragem, sobre decidir, sobre impulso. Não, tem relação com a complexidade de coisas. Eu costumo explicar que como é que a gente entende o suicídio? Quando a gente entende o sofrimento humano. O que vai ser um sofrimento insuportável para aquela pessoa? E é por isso que, para poder tratar também, a gente precisa cuidar desse sofrimento. E o estigma, ele vem pelo preconceito, pela falta de conhecimento em relação ao tema, pelo desconforto que isso causa. Então, de alguma maneira, se eu simplifico isso, digo que é para chamar atenção, aquilo me acalma, porque eu penso, bom, então não é tão sério assim. Ou eu coloco 100% a responsabilidade em relação àquela pessoa, e aí a gente, como sociedade, também não precisa olhar para isso. Então, o estigma, ele serve de muitas maneiras, entre elas de fazer com que a gente não se implique com aquilo que está passando, com o sofrimento do outro, com aquilo que dependeria de todos nós para a gente poder cuidar enquanto sociedade. Então, acredito que a falta de conhecimento é o principal ponto, e quando as pessoas começarem a ter mais conhecimento, e eu não digo só conhecimento acadêmico, estudo nesse sentido, mas no sentido de poder compreender na prática o que é que as pessoas de fato elas sentem, por que que isso acontece. Né? Acho que o estigma ele afasta muito as pessoas e tira completamente a nossa possibilidade de entender o que realmente acontece e ajudar as pessoas. Falou umas coisas que me faz pensar também, Raíssa, na questão da escuta. É, e você falou, né? É difícil para as pessoas lidarem com isso, se depararem. E sendo uma pessoa que tem experiência com esse sofrimento, né? E essa vulnerabilidade, enfim, sou uma pessoa com transtorno bipolar, sempre falo muito sobre isso, né? Abertamente, para também diminuir um pouco os estigmas. Passei, né, por situações muito complexas em relação a isso e eu percebo que é muito difícil para as pessoas que estão ao nosso redor ouvirem o momento de sofrimento que a gente está vivendo. Às vezes você precisa desabafar, precisa às vezes só tirar aquilo da sua mente. E são pensamentos feios, são coisas que assustam as pessoas, né? Então é muito difícil sustentar essa escuta, sustentar essa conversa. É desconfortável, porque a pessoa ama você, ela não quer ver você naquela situação, mas ela também não consegue entender os pensamentos muitas vezes de culpa, pensamentos autodepreciativos, pensamentos muito feios sobre você mesmo e sobre a humanidade, enfim, sobre tudo o que está acontecendo. Então eu fico pensando também nessa questão do quanto é difícil para as pessoas, e eu falo até de profissionais de saúde, porque eu já tive esse retorno negativo de psicólogas que teoricamente precisariam acolher, né, esses meus pensamentos, e muitas vezes eu tenho noção de que, por mais que eles não sejam verdadeiros, eles não deixam de me causar sofrimento, mas é muito difícil para as pessoas sustentarem esse desconforto de escutar, sem precisar necessariamente oferecer uma solução para aquilo que está passando. Então, é muito difícil mesmo, Raíssa, sustentar a escuta e como que a gente melhora nessa situação para que o outro também se sinta mais tranquilo de entender que, às vezes, não necessariamente uma solução que ele vai oferecer para você, mas que sustentar a escuta, sustentar a presença diante de um sofrimento, de uma coisa que é muito feia ali de contemplar, também já pode ser de grande ajuda, né, para alguém que está passando um sofrimento assim. Eu traduzo isso assim, e que não é uma receita de bolo, mas é para a gente entender os elementos que envolvem escutar no sentido como esse, em 5 passos. Eu falo que o primeiro passo é a gente se perceber, se a gente dá conta de escutar aquilo. Até quando a gente abre uma escuta, né? Muitas vezes as pessoas abrem de forma genérica o próprio inbox, a DM, para poder ouvir as histórias. Só que você não sabe que histórias são essas. Você tem que se perguntar se você dá conta de ouvir essas histórias. Se você está num momento também que você consiga ouvir aquilo, até como profissional você precisa se perguntar. Você tem que estar disponível para estar ali com o outro. E às vezes você pode estar num dia que você não consegue mesmo. E se você não conseguir, você pode buscar uma outra pessoa que naquele momento se percebe e consiga. O segundo ponto, que eu acho que é o centro dessa situação, e é um mantra para mim, não é sobre você. Não é sobre se você teve uma experiência parecida, se você acha que aquilo é certo, que aquilo é errado, que aquilo é importante, que aquilo não é. Sobre se você tem medo de perder aquela pessoa, porque esse é um ponto importantíssimo. Quando a gente escuta alguém que a gente ama especificamente, o medo de perder.
o medo, a preocupação, a angústia, isso é natural, isso é válido, isso acontece mesmo, a gente precisa se acolher nesse sentido. Mas naquele momento não é sobre o teu medo, é sobre o que aquela pessoa está sentindo. E até para você poder, o melhor que você pode fazer com esse medo, né, é poder cuidar dele, acolher, entender que a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa naquele momento é ouvi-la, né? E aí, apenas ouça, que é o terceiro passo. Mas é ouvir sem querer esperar dar alguma resposta, sem querer rebater, porque às vezes a gente está numa argumentação, né, e a ideia que as pessoas têm é que você precisa convencer a pessoa do contrário. E não é sobre isso. Eu costumo ouvir para entender. Eu até falo, né? E eu tenho até uma relação bem próxima com a temática, de um ponto que eu falo do suicídio com muita naturalidade. Então, eu digo que não estou lutando contra, eu estou aprendendo com ele, para entender que oferta é essa que ela está trazendo, que o suicídio está trazendo para o meu paciente, a ponto dele abrir mão da vida para conseguir aquilo. Se eu consigo entender o que o suicídio significa, eu consigo ajudar esse paciente construir essa mesma estratégia sem que ele precise perder a vida para conseguir alcançar aquilo. Então, apenas ouça buscando compreender profundamente o porquê que aquela pessoa chegou naquele ponto, sem sugestões, apenas para poder compreender mesmo isso. E aí, validar. Validar é o quarto passo, que é não é concordar, né? Mas eu costumo dizer que assim, validar a dor dessa pessoa e até respeitar a decisão dela em relação a isso, porque isso é a condição necessária para que a gente consiga também conversar com essa pessoa sobre isso, no que eu digo que é o quinto passo, que é encaminhar. Encaminhar não é só encaminhar para um profissional, é convidar essa pessoa a tentar construir um outro caminho, às vezes, como eu digo, um outro caminho antes. Eu não vou mudar a sua decisão, eu não quero impedir a sua decisão. Mas a gente podia tentar algo antes, algo juntos, né? O desamparo é muito forte quando a gente pensa no suicídio. Então, às vezes, pegar na mão da pessoa, estar com ela, emprestar um pouquinho da tua esperança, não naquela esperança de positividade tóxica, de tipo, vai tudo dar certo, mas assim, será que a gente consegue tentar uma coisa antes? Às vezes isso é razoável. Foi nesse pouquinho em pouquinho que eu consegui dialogar, né, estar com meus pacientes de verdade. Uma vez que você fez tudo isso, escutou, esteve ali presente, é muito mais fácil que você consiga dar suporte para essa pessoa. E esse outro caminho é construído junto com ela também. Eu acho que a gente precisa, uma coisa que foi muito forte para mim, acho que mudou completamente a minha carreira, que foi quando eu decidi e entendi que meu trabalho não era sobre lutar contra a morte ou evitar a morte dos meus pacientes. Enquanto eu estivesse lutando para evitar o suicídio dos pacientes, o meu trabalho só seria bem sucedido quando eles morressem de outra causa. Eu ia sempre estar sob efeito do medo e meu trabalho nunca ia acontecer de forma satisfatória. E eu entendi que meu trabalho era sobre tornar cada momento que eu tivesse com eles, cada semana que eu pudesse, um pouco melhor. Aliviar um sofrimento, trazer um pouco de bem-estar, né? Aprendi muito, inclusive, com cuidados paliativos, que eu fui estudar. O que que a gente faz quando mudar, tirar a morte e salvar a vida não é o nosso foco? A gente foca na pessoa. E isso mudou completamente a minha forma de ser psicóloga, porque eu passei a focar nessa pessoa, né? Como eu falo com meus pacientes, que às vezes diziam, né? Muitos deles antes, porque muitos deles saíram de risco, mas qual é o motivo disso aqui? Você está perdendo seu tempo, né? Eu vou morrer de todo jeito. E eu falo, se você morresse amanhã, se eu morresse amanhã, eu queria estar aqui com você hoje. Então, isso que eu estou fazendo tem um motivo de agora, que é poder tornar esse agora um pouco melhor para você. E para mim, meu trabalho já está feito, se eu consigo fazer isso. Eu acho que isso muda tudo. Interessante, eu recomendo conhecer a abordagem dos cuidados paliativos para qualquer pessoa, inclusive o psiquiatra que cuida de mim já há 8 anos, ele é especialista em cuidados paliativos. Isso transformou totalmente a experiência do cuidado, né? Desse cuidado focado na cura, você tem que ser perfeito, senão você não está curado. O que é cura, né? O que é pensar em viver o tempo inteiro buscando algo perfeito que não existe, né? Então é tão importante. E aí eu penso até nesse aspecto, Raíssa, que isso que você viveu como profissional, muitas pessoas vivem também como rede de apoio, até quando perdem uma pessoa para o suicídio. A gente passou por muito tempo tentando desconstruir ideias que foram levantadas, né? Como, por exemplo, 90% dos suicídios podem ser evitados. Um dado distorcido que foi muito divulgado. Hoje, muitos profissionais que estudam o tema já trabalham muito, né, para desmistificar isso, mas tem a ver, né, com essa sensação de culpa, de o que eu poderia ter feito para evitar, e muitas vezes não é necessariamente sobre evitar necessariamente, a gente não tem como controlar, né, até porque a gente hoje fala de outras formas sobre o suicídio, né, morreu por suicídio é diferente, né, da pessoa se matou, escolheu aquilo, então a gente já tem um referencial para entender.
E aí, nesse sentido, é essa a minha pergunta, né? Como que a gente também consegue transformar a experiência das pessoas que sentem que precisam fazer algo? Sim, a gente precisa fazer algo, mas até onde vai o seu limite, até onde vai a sua possibilidade de realmente interferir naquilo ou se sentir culpada quando o pior aconteceu, né? Acho que é muito difícil para quem lida com o luto passar por isso e entender isso. O luto por suicídio, ele envolve muitos sentimentos mistos, né? Porque como eu costumo dizer, e até quando a pessoa está em risco também, é muito difícil para a rede de apoio lidar com a ambivalência dos sentimentos. Raiva, tristeza, angústia, medo. Só que como nesse caso, né, a pessoa que está em risco que você ama também é a pessoa que de alguma maneira está em risco de causar a morte da pessoa que você ama ou que causou essa morte, você tem o mesmo sentimento que você teria pelo causador e pela pessoa que morre por suicídio. Né? A ideia que fica para as pessoas é essa. Isso é muito ambivalente para a rede de apoio, só do ponto de vista da rede de apoio. Então, acolher esses sentimentos, acolher a angústia, acolher o medo, faz muito sentido quando a gente fala sobre tanto o luto quanto o próprio processo de ajudar a rede de apoio a ser rede de apoio. Né? Eu também vivi isso como rede de apoio, já sendo especialista em prevenção do suicídio. E foi uma experiência muito difícil também, justamente pelo que eu falo, que é o volume do medo. O volume do medo, ele está gritando. Você pode estar fazendo qualquer coisa que naquele momento você está com bastante medo de que isso aconteça. Em um lugar muito diferente que é o lugar de profissional, que a gente ainda consegue ali, né, ocupar postura, diferenciar, cuidar. E é por isso que a rede de apoio também precisa entender o seu limite. Tem coisas que só os profissionais vão conseguir fazer, independente se você é psicólogo ou não. Então, é importante que essa rede de apoio possa tentar, né, se está nas condições dela, facilitar o cuidado, facilitar que essa pessoa possa também ser ajudada por uma equipe. Entender de que, do mesmo jeito que é multifatorial, os fatores de risco, os fatores de proteção também. Então, eu digo muito, né, que é preciso um esquadrão inteiro para prevenir um suicídio. E no início da minha carreira eu achava que só eu, sozinha, dá conta. Hoje eu sei que eu sou uma nessa cadeia de organização que precisa acontecer para que um suicídio seja prevenido. E a gente precisa muito entender que parte é nossa, até onde a gente vai, até onde a gente dá conta, o suicídio não é culpa de ninguém. A gente só fala de culpa quando há intencionalidade de causar mal para alguém, quando há intencionalidade de fazer alguma coisa. E a gente fala de uma culpa, mas nesse caso do suicídio não dá. As pessoas fazem o que elas dão conta, o que é possível. Né? E a gente estuda por que, que as coisas acontecem, como que as coisas acontecem para prevenir. Esse dado que você traz realmente, que é muito espalhado, dos 90%, ele nasce de várias distorções. Uma delas, a forma como esse dado chega, que inicialmente é uma autópsia psicológica, são autópsias psicológicas, né, que é depois da morte por suicídio, se vai avaliar o histórico dessa pessoa, e se chegou a uma conclusão de que possivelmente essas pessoas poderiam ter diagnóstico, mais de 90%, na época que elas se suicidaram. Mas essas pessoas não foram ouvidas, então não foi um diagnóstico propriamente dito. Só que isso começou a ser repetido depois, telefone sem fio, como se mais de 90% já tivessem um diagnóstico, que não é verídico. E a partir disso, uma outra distorção é que se eu tratasse o transtorno mental, eu evitaria a morte. Por isso, a frase mais de 90% poderia ser evitado. O que também é um equívoco conceitual, porque eu não posso dizer que se eu tiro um fator, todos os outros fatores vão se anular, porque é multifatorial. Então, eu não posso dizer que sem a presença disso, o suicídio não aconteceria. E também, muito importante, eu não tenho como garantir que com o tratamento eu vou evitar o suicídio. Isso é uma coisa que a gente chama de previsão taxativa de resultado, que é, no nosso código de ética, inclusive proibido da gente fazer. A gente não tem como prever o futuro, não tem como garantir, nem para quando a pessoa está viva, para os pais do meu paciente, eu não vou dizer que se ele tratar, a gente vai evitar. Então, por A mais B mais C, esse é um dado equivocado. E mesmo que fosse verídico, que a gente já sabe que não é, seria muito cruel falar dele para as pessoas que ficam. Né? Porque pode ser evitado como? Como é exatamente que eu evitaria? Quem evitaria? Em que circunstância? Então, acho que é uma coisa para a gente combater com todas as forças. Infelizmente, quando chega na época de setembro, eu já vi esse dado em outdoor ser divulgado pela cidade. Então, as pessoas não, acho que elas não têm uma compreensão, uma profundidade que permita elas olharem para o que é espalhado em relação ao suicídio e entender a problemática de uma fala como essa, né? Quando a gente vai se aproximando mais do tema, por isso que eu falo do conhecimento, a gente consegue entender o quanto a gente precisa ter, não só um cuidado do quão verdadeiro é aquilo que a gente está passando, mas também como é que isso vai impactar pessoas que passam por isso, pessoas que perderam alguém, pessoas que já passaram e pessoas que estão convivendo com alguém que elas amam e que está em risco de suicídio. Então, a gente precisa pensar em todas essas pessoas.
Pois é, você tocou no Setembro Amarelo, Raíssa, eu queria falar um pouco disso, né? Essa é uma campanha que ela acontece já há 10 anos e tem sido muito problematizada por profissionais de saúde especialistas em suicídio, por pessoas, né, por enlutados, sobreviventes. Realmente é uma época que se tornou difícil, né? Por um tempo foi importante trazer o tema, mas por tudo isso que você explicou, o tema acabou virando uma campanha de marketing muito vazia. E aí eu trago aqui um estudo divulgado em 2024, coordenado pelo psiquiatra Rodolfo Damiano da USP, e é um estudo em parceria com outras 4 universidades brasileiras, uma universidade estrangeira e mais uma instituição especializada em saúde mental, né, também estrangeira. E esse estudo ele mostra que o número de suicídios no Brasil teve um aumento após o Setembro Amarelo, tá? Isso é bem polêmico. Eles analisaram dados disponíveis no DataSUS entre 2000 e 2019, deixando aí a pandemia de fora. E eles descobriram que a partir de 2015, que é quando começa a campanha do Setembro Amarelo, o ritmo de crescimento das taxas de suicídio no Brasil aumentou em 4 vezes, é uma aceleração bastante significativa. Houve também a observação que os casos de tentativa se concentravam nos meses próximos a setembro. E aí o estudo não faz essa correlação, né? Olha, o Setembro Amarelo aumentou a taxa de suicídios, mas a gente se pergunta, né? Por que uma campanha que foi feita para prevenir os suicídios, ela pelos números a gente vê que ela não foi efetiva, né? Pelo contrário, a gente teve um aumento, ou seja, a gente já consegue criticar e dizer que a campanha não tem sido efetiva, né? Não teve o impacto esperado. E aí eu queria te ouvir quais são os fatores, né, que podem explicar. Eu acho que tem algumas pistas que para mim, como paciente, né, como pessoa que tem essa vivência, essa campanha é muito focada no individual, né? Então busque ajuda. Busque ajuda e aí você vai buscar ajuda, você não tem ajuda porque a assistência não é fácil de achar. Então são muitos fatores para a gente pensar, né, no que se tornou essa campanha e porque ela não tem sido, não tem atingido o objetivo que é conscientizar e principalmente prevenir os suicídios. Setembro Amarelo é uma árvore que cresceu sem raiz, rapidamente. Então, assim, ela ocupou um espaço gigante, só que sem a estrutura necessária para que ela se desse para fazer o que ela se propõe, né? Então, qual que é o problema que a gente tem com isso? E é muito dúbio, eu cheguei até ano passado a não querer participar de absolutamente nada na época de setembro, olha que eu falo disso o ano inteiro. Mas eu também percebi um outro ponto, que é, não ocupando esse espaço para falar de forma correta, vai ter exatamente o que a gente tem, que eu acredito que é um dos pontos de maior problemática do Setembro Amarelo, que são os próprios profissionais, porque, pasmem, não temos esse tema na graduação de psicologia, não temos esse tema na graduação de medicina, né? Ele é passado de uma maneira muito sutil, não suficiente, nem um pouco suficiente, para que você consiga simplesmente ir lá e dar uma palestra sobre o tema. Mas se imagina que as pessoas, que os profissionais que deveriam ter conhecimento sobre isso tenham. E eles são convocados para falar nesse período. Só que não só profissionais. Então, assim, a gente tem influencers, a gente tem muita coisa acontecendo aí, né? E os próprios profissionais, eles não trazem a temática de uma forma aprofundada, e isso faz com que a gente tenha uma série de eventos que vão crescendo e se tornam um calendário institucional que não ajudam, que reforçam o estigma, que trazem desinformação e que também, principalmente, a forma como o setembro ele tem acontecido, eu falo que ele se popularizou tanto porque ele substituiu a palavra suicídio. Os locais não querem uma palestra sobre prevenção de suicídio, sobre suicídio, elas querem uma palestra sobre Setembro Amarelo. E às vezes o nome nem tá nisso. Então é uma forma de quebrar o tabu sem quebrar o tabu. E a gente tem várias ações, por exemplo, entrega de bombons, fitinhas, mensagens motivacionais, que muitas vezes, por exemplo, a sua vida vale a pena, viver é a melhor solução, são as frases que são utilizadas, né? Não desista, viver, enfim, valorização da vida, né? E essa pessoa que tem uma realidade completamente difícil, que não é simples assim para ela, quando você coloca nela a responsabilidade de buscar ajuda ou de melhorar, você culpabiliza. Isso traz mais sofrimento. Você culpabiliza os sobreviventes e lutados, que são as pessoas que perdem pessoas por suicídio, nesse tipo de frase que poderia ser evitado. Então, você tem uma campanha que não atinge as pessoas em sofrimento, que inclusive se sentem muito julgadas o ano inteiro, e que em setembro busque ajuda, falar a melhor solução, mas e o julgamento, e o estigma que acontece no resto do ano? Então, virou também uma campanha que, para as pessoas, ganhou o status de hipocrisia.
né? Além do marketing disso, de venda de kitzinhos, enfim, a coisa da positividade tóxica que a gente chama, né? Que é um tipo de motivação que tenta levantar a pessoa, mas que na verdade joga ela para baixo, porque não funciona na prática. É muito simples, são soluções simples que não vão mudar absolutamente nada. Pensar nas razões para viver. E se essa pessoa não encontra razões para viver? Você só vai reforçar o quanto para ela, naquele momento, a vida está difícil. Então, é muito cuidado que a gente precisa ter na hora de sugerir uma solução, que é o que essas ações fazem. Tentam sugerir soluções simples para problema complexo. E a ideia do Busque Ajuda, né, que a gente tem uma psicóloga, que é a Soraya Carvalho, ela fundou um núcleo de prevenção do suicídio aqui em Salvador há mais de 20 anos, e ela traz assim, a gente tem um aumento de oferta, né? A gente cria uma demanda para ajuda. Só que a gente não está conseguindo entregar isso. As pessoas buscam, mas elas encontram? Elas encontram essa recepção, esse acolhimento, esse cuidado? Então a gente vai tendo ali uma mistura de coisas que também esses gatilhos que vêm a partir de como o tema é tratado, se o tema é tratado de uma maneira equivocada, por exemplo, já vi palestras profissionais lendo cartas durante a palestra de suicídio. Isso gera gatilho. Meus pacientes, inclusive, eles trazem que eles saem das redes sociais na época de setembro. E veja que o problema não é falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas que lidam, né, que vivem com esses sentimentos e que elas seguem meu trabalho, que é 365 dias falando sobre isso, mas não engatilha. E nesse momento onde está todo mundo falando, elas mesmas comentam: ah, esse é o único perfil que eu consigo acompanhar nessa época. Por quê? É sobre como fala? Não. Não é sobre o que fala, na verdade, é sobre como se fala sobre isso. Se você reforça o estigma, faz com que a pessoa se sinta culpada, você não está ajudando nesse momento. Agora, tem uma coisa sobre o dado, que eu também sou um pouco cuidadosa em relação à questão do dado, que é o seguinte: no momento que a gente começa a falar mais sobre o tema também, a gente vai ter um aumento das notificações, a gente vai reduzir a subnotificação, porque muita coisa que era colocada como acidente, né, que era falado como acidente, também vai aparecer ali de uma outra forma. E aí eu me pergunto também, a gente teve um aumento vertiginoso desde que a gente começou também a localizar mais, a buscar mais notificações em relação a isso, a ter um cuidado maior na hora de notificar, inclusive tentativas, né? O que hoje a gente precisa notificar. Então, eu não sei muito como que eu analisaria esse dado, mas eu acredito que se tem um momento onde o tema está em evidência, e se isso aparece ali de uma maneira desrespeitosa, com gatilhos, obviamente vai ter maior chance que isso aconteça nessa época. Então, realmente é um momento complicado, e aí o meu medo, você sabe qual é? As pessoas acharem que isso acontece porque a gente está falando sobre o tema, que é porque falou de suicídio que as pessoas estão se matando, entende? Então é justamente esse o ponto. Como que a gente está há anos-luz de entender esse tema? Eu acho que a campanha se tornou algo muito problemático, da forma como ela foi feita. Está muito longe de ser algo ideal. E eu tenho tentado arduamente reduzir os danos dessa campanha. Explicar para as pessoas o que falar, o que não falar. Tem anos que eu faço isso. E eu sei que eu estou anos-luz ainda, porque todo ano que passa fica pior, né? E com inteligência artificial agora, que todo mundo vai achar que dá para fazer uma palestra pesquisando. Tá muito difícil, eu nem sei como é que vai ser. Mas a gente resiste, né, Raíssa? E aí, nesse sentido, é dois lados, né, muito difíceis. A gente precisa falar. Mas se falar de forma inadequada, você não só não ajuda, como piora a situação. Então, pensando que muitos profissionais, né, e a gente mesmo está aproveitando também esse espaço de setembro, né, para falar sobre o tema, até porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, uma data instituída pela OMS para que a gente fale disso no nível mundial. O que precisa ser dito em termos de conscientização? Eu sei que são muitas coisas, né? Mas tirando esse âmbito somente individual do busque ajuda, que informações úteis a gente poderia pensar, né? Como imprensa, como sociedade, de passar, de talvez, já que a gente não consegue fugir do Setembro Amarelo, como usar essa época, né? Que tipo de informações mais adequadas a gente poderia transmitir nessa época do ano, né? Falando, enfim, de prevenção, de cuidados também, passando por políticas públicas. Acho que tem muitos aspectos, né, que poderiam ser trabalhados numa campanha de conscientização de prevenção do suicídio. Eu tenho pego esse momento que o tema está em evidência para focar em treinamentos, para ocupar esses espaços, conversar com gestores, criar projetos que possam ser continuados depois que setembro acabar. Então, é um momento que os ouvidos estão abertos para o tema e a gente precisa falar com as pessoas que vão conseguir fazer
alguma diferença em relação a isso, porque também eu falo que setembro se tornou, paradoxalmente, o pior mês para atingir as pessoas que estão em sofrimento, justamente por conta disso tudo que acontece e do quanto essa campanha já criou uma certa aversão para elas. Então, já que a gente está colocando isso no calendário, como é que a gente consegue pegar esse momento para escutar, inclusive, essas pessoas? Acho que é o momento de escutar as pessoas que passam por isso, que é como que elas gostariam de ser tratadas, o que elas estão passando, né? Sensibilizar os gestores em relação a isso, poder fornecer treinamento. E uma coisa que eu tenho feito muito, né, até para atingir as redes de apoio, é instrumentalizar, explicar para as pessoas como que elas lidam com alguém que está passando por isso, que é esse exemplo que eu trouxe aqui dos 5 passos. Eu tenho uma cartilha que eu explico isso para o público leigo. E a ideia é justamente assim, ok, isso está aqui, como é que de fato eu ajudo se isso acontece? O que é que acontece quando acontece uma tentativa, né? Eu instruo também de você ir na busca, na UPA, de você buscar qual foi o método utilizado para que essa pessoa receba tratamento, não punir essa pessoa em relação a isso. Então, entender que não é culpa de ninguém. E coisas até óbvias, como, por exemplo, não incentivar, não falar para essa pessoa que, de repente, ela deveria fazer de uma outra forma, incentivar quando se vê tentativas, porque as pessoas fazem isso. Isso é crime, inclusive. Então, é do nível tão básico que a gente precisa instrumentalizar, mas eu falaria para as redes de apoio e falaria para profissionais que estão ali dali, para instrumentalizar, sensibilizar e conscientizar eles desse respeito que é preciso ter e do cuidado que é preciso ofertar. E abrir espaços de cuidado verídicos, porque para a gente dizer para as pessoas buscarem ajuda, a gente precisa da condição de que elas encontrem essa ajuda. Então, eu tenho tentado criar projetos, implementar, espalhar o máximo possível informações de como que a gente ajuda alguém que está passando por isso. Que isso sim pode fazer diferença. Isso é fundamental, Raíssa, porque quando a gente fala de saúde mental de uma perspectiva mais crítica, tentando trazer o contexto social, eu também percebo que é muito fácil cair num discurso paralisante. Né? Então, se a sociedade não muda, se as condições não mudam, se não tem atendimento, o que a gente pode fazer? Por que falar de esperança para uma pessoa que não tem saneamento básico? Eu já me deparei com isso. E isso para mim é muito angustiante, porque eu sei o que é você passar por aquele período que eu comparo a uma tortura, né? A sensação de você sofrer tortura, aquelas horas em que você está sendo bombardeado por pensamentos ali que te causam um sofrimento, que você pensa, é melhor acabar com minha vida nesse momento para não passar por isso. Então isso é muito angustiante, tem muitas pessoas passando por isso. Então também é muito ruim quando a gente vai para esse lado da paralisia, né? E o que você está trazendo é o contrário. Existem intervenções individuais em quando a gente não consegue mudar todo o coletivo para que as pessoas tenham uma vida mais digna e tenham mais fatores de proteção para para a gente prevenir de fato, né, o suicídio. Mas existem ações que podem ser feitas no âmbito individual. Então a gente não está falando de paralisar e esperar que o mundo inteiro mude para que o suicídio não seja uma realidade tão presente, né? Mas sim de encontrar essas estratégias. Então, qual que é o meio do caminho, Raíssa, entre não paralisar e agir dentro do que é possível, né? Acho que a paralisia também não é uma opção interessante, né? No momento em que tem pessoas sofrendo e a gente não consegue, às vezes, interferir na realidade de uma forma geral. Então, é muito fácil a gente transitar pela onipotência quando a gente acha que ações simples vão conseguir resolver o problema, de que vão salvar as vidas, mas também de ir para total impotência quando você se depara com o quão complexo é e o quanto você não tem controle de muitos fatores. E é por isso que eu trago essa ideia de que, como existem muitos elementos, se a gente consegue, cada um de nós, olhar para um deles e cuidar de um deles e fazer a diferença naquele aspecto, a gente já faz muita diferença. Porque às vezes aquele um elemento que você conseguiu dar suporte, cuidar, ajudar, seja ele na perspectiva social, né? Tudo que puder fornecer dignidade para a vida de alguém, aliviar o sofrimento e produzir bem-estar, é prevenção do suicídio. Prevenção do suicídio não é só intervenção em crise e tratamento em saúde mental. Prevenção do suicídio é tudo aquilo que fornece dignidade para as pessoas. Isso é prevenção e, a partir disso, tudo que a gente conseguir agir para melhorar isso na vida das pessoas, a gente está fazendo prevenção do suicídio. Então, existem ações, existem cuidados, é possível, e eu sei disso na prática, porque eu já pude ter a honra de participar disso na vida de muitas pessoas que eu conduzi nesse período. E então, hoje eu já tenho mais esperança do que antes de trabalhar com prevenção do suicídio. Porque hoje eu já vi muitas histórias sendo transformadas. E, como eu digo, não é aquela esperança de vai tudo dar certo, e não, nunca prometo isso. Mas eu tenho uma crença profunda que isso é possível,
isso aconteça e que se é mais possível de acontecer. Mas especialmente eu acredito muito que cada dia conta. Então, para mim, cada dia faz a diferença. E eu acho que isso, até porque estamos no hoje, né? A gente não tem como viver o amanhã. Então, o que a gente puder fazer hoje vai fazer a diferença. A gente teve um pouquinho de corte da sua internet, Raíssa, mas deu para compreender bem essa mensagem de que esperança é algo que a gente precisa manter, né? E eu sempre falo isso também quando eu falo do assunto, quando eu tento também conscientizar e fazer com que pessoas se identifiquem com isso. Viver um dia de cada vez, buscar os nossos fatores de proteção possíveis. Eu também indico para todas as pessoas aqui um site muito interessante que é o Mapa da Saúde Mental. Lá, esse site ele mapeia, né, iniciativas gratuitas de atendimento psicológico, psiquiátrico, indica locais do SUS também, que a gente sabe que tem questões, né, que é um pouco difícil às vezes conseguir o atendimento, mas vale a pena ir atrás quando a gente consegue e viver, né? Eu não deixo de ir para o meu samba, eu tento ter as minhas relações também firmadas aqui, familiares, faço meu tratamento já há um bom tempo. Há cerca de 8 anos, né, eu faço tratamento para saúde mental, mas eu sou uma prova viva de que todos os fatores de proteção que envolvem o amor da minha família, dos meus amigos, o meu tratamento, a minha vida produtiva, tudo isso é também muito importante. Então, deixo essa mensagem para você também que está ouvindo a gente, né, nesse dia, que é possível sim ter esperança apesar das dificuldades. Eu aproveito para me despedir, né? Agradeço a Raíssa, a gente teve uma queda na conexão, mas agradeço muito essa entrevista, agradeço a participação da Raíssa aqui no BDF Entrevista, agradeço também a sua companhia que acompanhou esse assunto com a gente hoje. Aproveito para te lembrar que o BDF Entrevista, ele é exibido de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, no YouTube do Brasil de Fato ou na Rede TVT. E na Rádio Brasil de Fato, nosso programa vai ao ar às 9 da noite. Então você pode conferir a gente em mais de um horário. Obrigada, viu, pela sua audiência e até uma próxima. Tchau!